Olá, nós acabamos de fazer a leitura do capítulo 14 do livro Campo de Batalha da Mente. Espero que você tenha assistido a leitura. Eu me vi muito nessa leitura. O título é Uma Mente Passiva, né? E Joyce Meyer descreve uma mente passiva como uma mente sem atitude. E ela diz assim, a mente passiva é a ausência de sentimento, a ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. E meditando sobre isso, quantas vezes nós estamos correndo o risco de perder nossa família, nossa alegria, né? A nossa casa, porque estamos agindo de forma passiva. O diabo, ele age muito nessa área. Quando ele percebe uma mente passiva, ele percebe um lugar fácil da ação dele. Nós mulheres, eu costumo dizer que as mulheres são as guardiãs, né? Do seu lar, da sua casa. E muitas vezes o Espírito Santo nos deu uma sensibilidade para sentirmos o coração dos nossos filhos, sentirmos o coração do nosso marido. Às vezes, assim, nós percebemos no ar que tem alguma coisa errada, que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser transformado, que os nossos filhos estão sofrendo conflitos, que o nosso marido tem alguns temores, e muitas vezes nós nos calamos e nos ausentamos diante disso. E não é esse o desejo do Senhor, sabe? O desejo do Senhor é que nós sejamos... Efésios capítulo 6, né, diz, portanto, tomai sobre vós toda a armadura do Senhor para que possais resistir no dia mau e permanecer firme. Então, muitas vezes nós não estamos resistindo ao dia mau, nós não estamos permanecendo firmes durante as circunstâncias ruins, porque nós não estamos tendo a atitude de nos revestirmos das armaduras do Senhor, da palavra do Senhor, sabe? Que tem toda a instrução que precisamos. Eu vou falar para vocês que há um tempo atrás, se eu não tivesse compreendido essa verdade na minha vida, eu teria perdido a minha família. E o Senhor me trouxe para um lugar onde a mesa se tornou lugar de cura. O Senhor me tirou do altar, dos microfones, do altar, né, de uma congregação, por um tempo, e me trouxe para o altar da mesa da minha casa. E eu vou falar para vocês com todo o meu coração. O mesmo, para Deus, tem o mesmo valor um altar de um púlpito com o microfone na mão. É o mesmo valor de um altar da mesa, onde a família é curada e restaurada. Mas para isso a gente precisa ter atitude, sair da passividade. Não permita mais que o inimigo pisoteie na sua casa, faça bagunça, faça arruaça na sua família. Enxergue os pontos que precisam ser colocados em ordem. Enxergue o coração dos seus filhos. Você conhece o coração dos seus filhos? Você conhece os temores deles? Claro que conhece. Claro, o Senhor te deu sensibilidade para isso. Mas muitas vezes nós preferimos não enxergar a verdade que estamos vendo, porque a gente imagina que consertar é difícil demais e demanda tempo demais. Mas eu vou falar para você, você não está sozinha para tomar essa atitude, mas o primeiro passo precisa ser dado por você, precisou ser dado por mim, precisa ser dado por mim todos os dias o primeiro passo. O Senhor, ele nos criou com sensibilidade, como eu disse, e Ele nos deu a palavra dele, que é a instrução que nós precisamos ter para conseguirmos ter a atitude para tirar o inimigo de dentro da nossa casa. A autoridade da minha casa sou eu e o meu marido. A autoridade da sua casa é você, não é Satanás. Quem manda na sua casa precisa ser você e não o diabo. Quem manda na sua casa precisa ser o Espírito Santo que habita em você. Sabe, lá em Jeremias, no capítulo 29, eu gostaria de ler. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu pergunto para você, que fim você espera para você e para sua família? Eu tenho certeza que você não espera um fim ruim. E o Senhor, Ele deseja, olha, Deus ama mais a sua família do que você, sabia? Deus ama mais os seus filhos do que você. Sabe por quê que eu posso dizer isso com tanta propriedade? Porque eu não daria o Rafinha para morrer pelo Wesley, eu não daria o Wesley para morrer pelo Vitor, não daria Vitor para morrer pelo Rafinha, eu não daria um filho meu para morrer por nenhum dos outros. Mas Deus, Ele deu Jesus, que era o seu único filho, para morrer por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores, que a palavra diz.
Quando éramos pecadores, hoje nós somos justiça do Senhor. Não é isso? E ele, quando éramos podres no pecado, mortos em nossa própria condenação, Deus enviou o único filho para morrer por nós. A ponto de quando Jesus estava ali naquela cruz, sendo pregado, ele levou sobre ele todo o pecado da humanidade. Deus não suportou ver aquilo ali. E foi quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Para Deus foi muito, doeu para Deus entregar o próprio filho dele, o único filho. E ele fez isso. Então eu posso dizer para você que Deus ama mais a sua família do que você ama. Deus ama mais os seus filhos do que você. E continua dizendo assim: então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvireis. Me invocareis e ireis. O primeiro passo é invocar ao Senhor e ele virá. O segundo passo, orar e ele responderá. Ele ouvirá e responderá. O versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você precisa dar um passo em direção ao Senhor para a salvação da sua casa, e o Senhor vai correr em sua direção para te dar as respostas que você precisa, para te dar o direcionamento. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e às vezes a nossa fraqueza é a preguiça espiritual, é a preguiça de buscar o direcionamento do Espírito Santo para colocar nossa casa em ordem. Eu não falo isso só em relação à família, eu falo em relação a nós mesmos. Quantas vezes eu já compartilhei com vocês sobre que eu tive depressão por 2 anos da minha vida. E por 2 anos eu fiquei passiva. Por quase 2 anos eu fiquei na passividade. Ah, tanto faz viver como morrer. Ah, morrer para mim é lucro, viver para mim não faz sentido. Quantas vezes eu pensava assim, eu ficava na passividade. Eu preferia dormir e fechar a porta do meu quarto no escuro durante dias do que levantar, reagir e dar o primeiro passo ao encontro da cura que estava em Jesus. Jesus, ele queria me encontrar, mas eu primeiro precisava buscar com o coração quebrantado e contrito. Talvez a cura da depressão que você está sentindo, ou do síndrome de ansiedade, do pânico que você está sentindo, talvez a cura esteja na sua atitude. E talvez essas doenças estejam na sua passividade. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. E a primeira coisa que você precisa fazer é buscar orientação daquele que tem a cura para você. É buscar orientação daquele que te criou. Olha, assim como um eletrodoméstico vem com manual de instrução daquele que criou o eletrodoméstico, o nosso manual de instrução está na palavra do Senhor. Aqui está tudo que nós precisamos para ter uma vida feliz e uma mente em paz e sermos ativas, sabe? Enquanto o inimigo encontrar uma mente passiva, uma vida passiva, ele vai encontrar um lugar propício para ele fazer arruaça. Mas quando você se levantar e se posicionar, a história vai mudar. A palavra do Senhor diz, eu estou lendo o livro de Juízes e eu li sobre a história de Abimeleque. Abimeleque, que ele foi filho de Gideão, era um homem mau, sanguinário. Ele colocou fogo numa cidade e matou mais de 1000 pessoas ali. E ele foi em uma outra cidade chamada Tibes para fazer a mesma coisa. Ele saqueou a cidade e nessa cidade existia uma torre muito, muito grande, uma torre onde a população daquela cidade foi para cima dessa torre para se proteger de Abimeleque. Abimeleque, ele foi tão cruel, ele matou seus 70 irmãos, ele destruiu seus 70 irmãos. E quando ele chegou nessa cidade de Tebes, a Bíblia diz que a população daquela cidade subiu nessa torre para se proteger. E ele subiu nessa torre para colocar fogo nas pessoas, como ele tinha feito na cidade que ele tinha passado anteriormente. E a Bíblia diz que enquanto ele subia, uma mulher de cima da torre usou o que ela tinha nas mãos, o que ela viu. Ela viu um tijolo de construção. E ela, pensa, uma mulher, eu acredito que naquela torre tinham vários homens fortes, né? Vários homens, crianças, várias pessoas. E foi uma mulher que pegou o que ela viu, o que ela tinha nas mãos e teve a atitude de jogar esse tijolo de construção de cima da torre. E esse tijolo pegou bem na cabeça de Abimeleque. E a Bíblia fala que o crânio dele se rachou.
E ele caiu e ele falou para um dos soldados que estava com ele assim: olha, enfia essa lança em mim, me mata com essa lança, para que ninguém saiba que eu morri pelas mãos de uma mulher. Porque seria humilhante para ele morrer pelas mãos de uma mulher. E a Bíblia cita vários exemplos de mulheres corajosas que tiveram atitude e salvaram a tribo, salvaram os povos, o povo dela. E essa mulher de Tebes, a Bíblia não cita o nome dela não, sabe? Mas ela salvou uma comunidade inteira. Porque ela teve atitude, ela não foi passiva, ela não simplesmente se escondeu diante de um problema, ela reagiu, tomou atitude e usou o que ela tinha nas mãos. E com o que ela tinha nas mãos, ela salvou a nação dela, ela salvou o povo dela, ela salvou os filhos dela, ela salvou o marido, ela salvou os homens daquela cidade. E eu quero perguntar para você, o que você tem nas mãos hoje? Talvez você olhe para suas mãos, você não enxerga nada. Você olha para sua frente, você não vê solução. Mas o Senhor colocou em você algo muito precioso, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que você precisa. E o que você tem nas mãos? Você tem a palavra do Senhor de poder, que destrói fortalezas, que alcança juntas e medulas, que atravessa juntas e medulas e alcança a alma, sabe? Faz toda a diferença. Usa o que você tem nas mãos e salva a sua casa. Usa o que você tem nas mãos. Salva sua família, salva seus filhos. Usa o que você tem nas mãos e salva sua nação. Eu quero falar para missionários, eu quero falar para mulheres de Deus, ministros do Senhor, líderes de igreja. Ontem eu estava no culto na minha igreja e o meu pastor fez uma oração que me impactou. Ele disse assim na oração: Senhor, não permita que nós alcancemos nações, olhemos para as nações sem olhar para a nossa casa. Não permita que nós alcancemos nações sem alcançar a nossa casa. Quando o Senhor voltar, Ele vai requerer de nós a herança que Ele nos confiou. Eu vou falar para você, não importa a idade que seus filhos têm. Eu estou recuperando a minha família quando o meu filho mais novo tem 19 anos, vai fazer 20. E o Senhor está me dando a oportunidade de reconstruir a minha casa. Ele me tirou de um púlpito, de microfone na mão, e me trouxe para o púlpito da minha casa, da minha mesa. E para o Senhor tem o mesmo valor você ministrar e salvar multidões em um púlpito, com você ministrar e salvar sua família numa mesa. Senta na mesa com a sua família. Olhe nos olhos dos seus filhos. Olhe nos olhos do seu marido, da sua esposa. Sinta os conflitos dele e os ajude a vencer. Deus te deu capacitação para isso. Ele te deu tudo o que você precisa. O direcionamento está na palavra do Senhor. Salva a sua casa. Salva a sua família com atitude. Não com cobrança. Não com o julgamento. Para de julgar. Para de apontar para os seus filhos. Ainda que eles não estejam trilhando o caminho que você sonhou. Para de apontar. Seja o amor de Deus na vida dos seus filhos. Seja o amor de Deus na vida do seu marido, da sua esposa. Ganhe a sua casa e depois se preocupe em ganhar multidões. O Senhor me trouxe para este lugar de mesa, onde a mesa cura. Para esse lugar de mesa onde eu conheci os meus filhos verdadeiramente. Onde eu estou conhecendo os meus filhos. Onde os meus filhos estão tendo confiança de expor suas fraquezas e nós orarmos juntos e pedirmos reforço ao Espírito Santo. Levanta desse leito de depressão, de síndrome do pânico e de ansiedade. Levanta desse lugar. Usa o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Vida. Ar, fôlego de vida. Usa o fôlego de vida e mata esse demônio que está tentando matar você. Use o Espírito Santo que está dentro de você e mata esse demônio que está tentando destruir sua família. Mata. Pega o que você tem nas mãos. Destrói. Destrói esse demônio que tem pisoteado sua família. E em nome de Jesus eu declaro sobre você um novo tempo. Declaro sobre você que você nunca mais será passiva diante da arruaça que o inimigo tem feito na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Senhor, eu te dou graças porque o teu Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Eu te dou graças porque o Senhor tem pensamentos de paz para as nossas vidas e não de mal. Que possamos ser mulheres e homens guerreiros, corajosos, de atitude, que toma postura, que reveste das armaduras do Senhor para resistirmos aos dias maus e permanecermos firmes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Que o Senhor te abençoe.